Olá, esse é o segundo vídeo sobre homeschooling. No primeiro vídeo a gente falou o porquê que nós decidimos fazer e no final do vídeo a gente fez algumas perguntas, se é para todo mundo, se não é, e nós iríamos gravar um novo vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai responder as perguntas que nós deixamos no outro vídeo. Então, se esse vídeo é do seu interesse, fica até o final aqui, a gente vai falar muita coisa sobre homeschool. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio, nós temos 20 anos de casados. Meu nome é Meire, nós temos 4 filhos. E o mais importante, nós somos discípulos de Jesus. E como nós falamos na introdução, nós deixamos algumas perguntas no final do outro vídeo que nós fizemos. E aí, amor, o homeschooling é para todo mundo? Afinal, é ou não é? Como que dá pra gente saber? Eu acredito, assim, que pela experiência que também a gente passou e pelo pouco que a gente ouve as famílias falando, o homeschool ele é um chamado. Então, já dando a resposta aí, não é para todos. Mas por que não é para todos? Porque depende muito da estrutura familiar. Porque o homeschool, geralmente, ele demanda muito mais da presença da mãe. E tem famílias que a gente sabe que a mãe e o pai precisam estar no mercado de trabalho, né? Pela condição financeira, a mulher ela precisa tá ali ajudando no marido, porque senão às vezes é questão mesmo de sobrevivência, né? Então, a mãe não tem como ficar com o filho em casa fazendo o homeschool. Então, dentre todas essas questões, eu acredito que não é para todos, porque depende muito. Ok. E quais são os pontos positivos e os pontos negativos do homeschooling, amor? Vamos começar pelo ponto positivo, então, né, para animar a galera, Sim. né? Quem tá pensando em começar um homeschool aí. Assim, eu acredito que um ponto positivo é que a gente vai ter muito tempo de qualidade com os nossos filhos. Então, assim, que nem uma vez você fez até um vídeo falando do tanto de tempo que uma mãe ou um pai ele gasta, né, dentro dos 20 anos com seu filho. Se você não viu, a gente vai deixar em algum lugar aqui, é um shorts falando quantas horas você passaria ou anos, né, com seu filho. Não são 20 anos, né? Então, o homeschooling ele vai nos dar esse privilégio de passar tempo com os nossos filhos, de você conseguir enxergar as necessidades que seu filho tem, os pontos fortes, os pontos negativos que ele tem, trabalhar, né? E não somente nessa questão da disciplina de matérias, não somente essa parte, mas também no caráter dos nossos filhos, porque querendo ou não, você tá ali o tempo todo com ele, né? E aí, quem tem muitos filhos, né? As questões de briga entre irmãos, e ali é uma oportunidade de você trabalhar no caráter do seu filho. Então, esse tempo de qualidade com os filhos, eu creio que isso não tem dinheiro que compre. Nada, nada. É um tempo muito valoroso, muito privilégio ter, que eu acho que é tempo de fundamento na vida dos nossos filhos. Então, o homeschool, ele nos traz essa oportunidade, né? Sim, também ele traz uma liberdade também, né? Fala um pouco dessa liberdade que a gente pode se movimentar de acordo com a realidade dos nossos filhos também. E essa liberdade, por exemplo, para quem não tá entendendo, é a parte do método que você vai utilizar de acordo com a necessidade dos seus filhos, né? E hoje em dia existem vários métodos que você pode pesquisar e procurar, né? Para quem tá começando um currículo, você pode montar, que nem como eu moro aqui no Japão, eu tive muita essa dificuldade de encontrar um método, de formar um currículo, porque eu queria usar as duas línguas pro meu filho. Então eu sei que tem muitos materiais para português e inglês, mas não tinha, pelo menos até onde eu sei, um currículo que cristão, né? Lógico, né, que fizesse o português e o japonês. Então eu tive que montar, né? Eu tive que preparar algumas coisas em japonês, outras coisas em português. Então, é um pouco limitado, mas me deu uma oportunidade, me abrangeu um pouco mais, porque eu pude montar do jeito que eu achei, né, que era necessário para o Samuel, por enquanto. Então, a gente tem essa liberdade, né? Por exemplo, eu sei que ele gosta muito também de música, eu sei que ele é muito fácil de memorizar. Então, vendo as necessidades dele também, eu trabalho em cima disso, né? Porque, assim, eu acredito que muitas vezes na escola, os alunos aprendem muitas matérias que muitas vezes eles não vão nem utilizar depois quando eles, né, ir para uma carreira, ir para um mercado de trabalho, aquilo que ele usou na escola. Muitas vezes, pelo menos comigo, foi assim. Aprendi tanta coisa que hoje eu até não sei por que eu aprendi, né? Mas o homeschool ele dá essa enxugada, sabe? Você vai trabalhar somente aquilo que realmente é necessário. Específico, né? Porque nós temos, como nós falamos para vocês, nós temos 4 filhos, nós temos 2 agora, os 2 do meio, né? Que é o Samuel e o Davi. E o Samuel é uma característica, o Davi é totalmente ao contrário, é totalmente o avesso do Samuel. E se nós queremos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos com o Samuel, com o Davi, não vai rolar, não vai dar certo, porque a maneira dele aprender é diferente.
O Samuel, ele pega as coisas no ar muito rápido. O Davi não. O Davi você precisa olhar mais para ele, estar mais atento. Ele tem outro tipo de percepção. Ele aprende de uma maneira diferente, né? Sim. E esse é um ponto positivo, né? Mais um ponto positivo, Sim, né? ponto positivo. Assim, com o Davi foi assim bem desafiador, mas ao mesmo tempo, o homeschool nos trouxe essa oportunidade, que seria o quê? O Samuel ele aprende muito rápido, ele memoriza as coisas muito rápido, então assim, o tempo dele, que por exemplo, na escola ele gastaria 1 ano para aprender uma matéria inteira, ele gasta em 6 meses, né? O Davi já não, ele já precisa de mais tempo. Então, a gente percebeu que, por exemplo, na alfabetização com o Davi, da consciência fonológica, a gente gasta mais tempo, bastante repetição, aos pouquinhos. Ah, ele tem algum problema? Não, é porque a forma dele aprender é diferente. E é algo que na escola ele teria uma grande dificuldade, porque na escola é uma professora para cada 30 alunos, 20 alunos, depende, né? Então não tem como ela dar essa assistência individual com cada aluno, e é algo que a gente pode fazer em casa, Sim. né? E perceber as habilidades e desenvolver isso em cada um, né? O Davi é muito bom em desenho, ele é muito bom né, em pintura. O Samuel já não é tão bom nessa parte de desenho, ele é muito bom em esportes, né? É voltado mais para essa área. Agora o Davi não, ele já é mais profundo em certas coisas, ele já é mais profundo, ele consegue perceber certas coisas que o Samuel não consegue. Por quê? Característica de cada um. Então, aí tem esses pontos positivos que de cada um que a gente pode perceber e a gente pode trabalhar de acordo com a característica de cada um e a gente não coloca todo mundo no mesmo quadrado e só porque ele foi ruim nisso, o significa ele é ruim de fato, que ele é um menino que ele não consegue, não. Na verdade, não. Ele aprende diferente e isso, na verdade, eu acho que é o maior ponto do homeschooling, que ele nos dá essa liberdade, né, para que a gente possa trabalhar na vida dos nossos filhos, né? Sim, voltando um pouquinho que você falou, né, de que cada um, o Davi gosta de desenhar, o Samuel é bom de esporte ou de música, a gente fala que é desenvolver os dons, né? Porque a gente acredita que Deus colocou um dom sobre cada um de nós. Então, que nem a gente vê que o Samuel é bom de esporte, ele é bom de música, ele gosta de tocar o violão, então a gente sempre tira um tempo dentro do homeschool para ele desenvolver e treinar isso, Sim. suas habilidades, dons que Deus colocou, que é algo que na escola, muitas vezes, ele não poderia desenvolver isso com tanta dedicação, que é algo que Deus nos deu, né? Sim. Então é uma oportunidade também, um ponto positivo que eu vejo que o homeschool nos dá também. E uma coisa interessante, né, eu parando para pensar agora, que o Samuel, quando ele pega o violão, ele começa a desenvolver, o Davi, ele vai pro carrom e ele começa a bater ali do jeitinho dele, e um vai puxando o outro, né? Isso que é engraçado, também quando o Davi ele tá pintando, o Samuel vem querer pintar também, porque a gente começa a elogiar o Davi, e um vai puxando o outro, e na verdade um vai completando o outro, né? Isso que é interessante, né? É você não julgar todos por causa de algo que aconteceu de ruim, uma nota que ele tirou 10 e o outro tirou 0, não. Cada um de novo na sua característica, né? Então isso eu acho que para mim o homeschooling é o que fez a diferença, né? Sim, e quando eles fazem essa parte do dom que eu falei, eles fazem de uma forma natural, diferente como lá na escola, Isso. que ele tinha aula de música na escola japonesa, mas fazia como uma obrigação, né? E a gente percebeu que no período que ele ia para a escola japonesa, ele quase não tinha esse tempo de pegar o violão e adorar. Coisa que quando ele era menorzinho, ele fazia no natural. E a gente percebeu que esse tempo que ele foi para a escola japonesa, ele não tinha esse tempo, Espontaneidade, isso, de talvez, ser né? espontâneo, de pegar o violão, de fazer, porque ele tinha muita lição, chegava cansado, né? Então não tinha esse tempo. Mas depois que entrou pro homeschool, a gente percebeu que no natural, a gente nem precisava falar para ele, ó, Samuel, agora é hora de você treinar ou desenvolver o seu dom. Não, ele mesmo já pega. Ou às vezes é de manhã, na hora do café da manhã, ou às vezes é à noite, ele mesmo pega e começa. Então é algo natural, que ele sabe que ele precisa e é espontâneo mesmo, né? Sim, então são bastante pontos que vocês viram aí positivos, né? Mas também há pontos negativos, né? E uma das coisas que o pessoal comenta sobre a socialização, né? E aí, amor, como é que como a gente lidar com essa parte da socialização, amor? No começo eu fiquei bastante preocupada, né? Como que os nossos filhos vão conviver com outras pessoas, com outras crianças. Mas eu comecei a perceber e olhar de uma forma diferente, né? Para que funciona a socialização? Para aprender a lidar com as pessoas, a ter contato. Mas eu acredito que é muito importante na fase dos nossos filhos, que nem a gente falou, né? A fundamentação. É tempo de fundamentar coisas na vida dos nossos filhos. Sim. Princípios, valores, formação de caráter. E muitas vezes a gente precisa, não que vai colocar eles numa bolha, mas já que o homeschool não nos dá a oportunidade da socialização, vamos fundamentar bem essa questão do caráter, né? Porque nem eu falei, briga entre irmãos é a oportunidade de trabalhar no coração, aprender a dividir
de aprender que nada é fácil na vida. Então, essa oportunidade, porque eu creio que quando eles crescerem um pouco mais, eles vão para fora. No mercado de trabalho vai ter que lidar com pessoas, e que adianta ter a socialização lá fora se não tem fundamentação dentro de casa. Sim, Então, quando eles forem lá para fora, eles já vão estar aptos a saber que sim. vai ter os desafios, né? Agora, se tem socialização, mas não tem fundamentação, não adianta. Se consegue fazer as duas coisas, tudo bem. Acho muito difícil ter essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque o tempo de fundamento, eu acho que é muito difícil, né? Não se constrói uma casa de qualquer jeito, né? A parte da fundamentação é muito importante. Mas eu acredito também que como nós vamos para a igreja japonesa, né, e tem os amiguinhos japoneses ali, também a gente faz a igreja aqui na nossa casa, vem os amiguinhos também, então é uma forma deles se socializarem de alguma forma também, né? Ou faz alguma natação aí fora também, ou um judô, ou um jiu-jitsu, é uma forma de socialização também, né? Mas como a gente falou, o homeschool, nosso foco é de fundamentação, então a gente sabe que esse momento de socialização maior, ele vai chegar, vai ser no momento certo, mas como minha esposa falou, né, a fundamentação ela é prioridade nesse momento da vida deles, né? E depois mais para frente eles vão crescendo e eu acredito que Deus ele vai nos guiando para esse lugar também de socialização, porque a palavra de Deus fala que nós temos que alcançar o perdido, nós temos que pregar o evangelho aí para fora, então não vai ser um problema lá na frente, eu Sim, acredito, sim. né? Porque assim, se a nossa prioridade é que eles tenham essa fundamentação. Então, socialização não é algo que, se não tem socialização, não vou fazer homeschool. Não. Eu vejo de uma outra forma, né? Sim. Entendeu? E também, e outro ponto bom, precisa de muita disciplina e constância, né? Isso É. mas eu acho que isso vai muito dos pais, né? Eu acho que pega isso muito em nós, né? Mas assim, eu tenho muita dificuldade de ter constância, disciplina, eu sou indisciplinada, não consigo ter constância, mas assim, eu aprendi a não levar isso como um peso, né? Sim, Tem dias que vai dar, tem dias que não vão dar, tem dias que as crianças estão doentes, então assim, não se tornar um peso, né? sim, Deixar ser algo flexível, mas que precisa ter essa constância. sim, uma disciplina, né? A gente precisa saber que nós estamos, não é porque nós estamos em casa que nós não temos um alvo, né? Nós temos um alvo e a gente precisa ser intencional, mas como nós temos muitos filhos aqui, às vezes não rola. Que nem às vezes se um filho fica doente, já quebra toda a estrutura do dia. Então Sim. a gente pede todos os dias para o Senhor graça, a gente planeja de alguma forma, mas isso é a proposta do homeschooling, né? Você não ficar fechado naquilo que você, tipo assim, tem que fazer de qualquer forma, né? Sim. E eu acredito que o homeschool ele não começa a partir do momento que a criança pega a apostila e senta na mesa. O Isso, homeschool começa desde de manhã que ele acorda, sim, né? Aquele tempo em família, vendo a mãe fazendo o café da manhã, ele ajudando ali, ou ele cuidando do irmão, né? Até quando não tem um homeschool, porque alguém ficou doente, ele vendo ali a mãe e o pai cuidando daquela criança. Então, o homeschool, ele não tem a ver só com matérias, ele tem a ver com o dia a dia, ele tem a ver com a relação entre os pais, entre irmãos. Então, não tem a ver com matéria, E, né? e o bom é que vai mostrar o que é prioridade de fato, né? Se o seu irmãozinho tá doente, a prioridade é ele tá doente agora. Então, vai mostrar, a gente quer trazer, na verdade, a essência disso é de mostrar o que é prioridade, né? Se o meu irmão tá ruim ou se aconteceu alguma coisa, tá tudo bem deixar de lado, porque a prioridade é o outro, né? A prioridade é a saúde do outro, o bem-estar do outro. E isso, de uma forma, ele nos traz ensinamento, porque isso é bíblico, né? Você se preocupar com o outro, colocar os outros em primeiro lugar. E outro ponto também, então, amor, a casa não é mais a mesma, né? Ah, nunca mais é a mesma. Principalmente nessa fase onde os filhos são pequenos, né? É casa organizada, tudo muito bem arrumadinho. Isso daí já era passado, já não tem mais isso aí, né? Porque a mesa já não mantém organizada, com vaso no meio, aquilo ali já nem tem mais. Toalha de mesa também não existe mais aqui em casa, porque a mesa a gente sempre tá usando ou pra comer ou pra fazer o homeschool, né? E é Lego pra cá, é bola pra lá, né? Mas isso é a casa, é uma casa que tem vida. Né, uma Sim, casa morta é aquela coisa muito organizadinha, né, que não tem muita sim, vida ali dentro. sim. Outra coisa também é a dedicação do tempo, né? Isso, nossa, isso daí eu acho que é muito mais pra mulher, né, Uhum. porque o marido, né, muitas vezes o homeschool é só a mãe mesmo em casa, então, aquele tempo onde a mãe tem sozinha, porque essa fase hoje em dia aqui no Japão, pelo menos, acho que no Brasil não muda muito, mas 1 ano já tá colocando a criança na creche, né. Aí a mãe tem esse tempo, ou se ela não for trabalhar, ela vai estar tendo esse tempo. E o homeschool já não te dá esse tempo, né. Então é uma dedicação que a gente, como mãe, ela vai ter que abrir mão e saber que esse é o tempo, essa é a estação de fundamentar. E eu creio que
é algo que vai ser tão recompensador lá na frente, Uhum. né? Que você vai ver os seus filhos ali crescendo e servindo ao Senhor, que não tem preço que pague isso daí. Mas a gente sabe que hoje eu não tenho meu tempo para ficar, né, lendo, fazendo devocional maravilhosamente bem. Então, desde manhã, os filhos acordaram, já começou o Já é, homeschool, né? já é. Então, esse é um, eu não diria nem que é um ponto negativo, né? É meio, porque é puxado mesmo para a mãe, né? Uhum. Mas não temos tempo para nós, assim, literalmente, um tempo de Eu qualidade. acho que um desafio também é a idade diferente, né? Porque nós temos aqui, minha filha já tá grandona, 16, 17 anos, ela já tá tranquila. Mas nós temos um filho agora que hoje ele completa 8, 4 e 1. Então essa faixa etária, enquanto nós tá tentando aqui, a minha menina pequenininha tá subindo em cima, tá fazendo o auê todo dela, porque ela não entende ainda, né? Então, Sim, e sim. aí, É, essa faixa etária que é o sim, desafio, né? sim, e fica muito disperso muitas vezes, né? Que assim, graças a Deus hoje a gente tem como mudar o ambiente no sentido que muitas vezes o Samuel de 8 fica ali embaixo e eu venho aqui pra cima com o Davi, porque fica muita distração pra ele, né? Ainda mais que ele ainda tem 4 anos, ele aprende um pouco mais devagar. Se tem coisas ali em volta, barulhos, ele não Nossa, presta atenção, ele fica muito esquece. disperso. Uhum. Então, se a gente tem essa oportunidade de ter 2 ambientes, 3 ambientes, de mudar, é melhor, né? Porque daí fica a pequenininha querendo subir em cima da mesa e trazendo brinquedo. Então é um grande desafio, Aham. né? Mas é isso. Mas Isso é família. e a gente está aproveitando, como vocês sabem que eu estou parado ainda, eu não voltei a trabalhar, então a gente tem esse privilégio de estar fundamentando pelo menos esse 1 ano e 10 meses aqui, pelo menos nesse início, né, como nós decidimos fazer homeschooling no começo do ano passado, né? Então a gente pode fundamentar, né, trazer isso. Mas, enfim, você pai, você mãe, que está decidindo fazer homeschooling, nós trouxemos um pouco da nossa dinâmica familiar. Não é mil maravilhas, não é mar de rosas, nós não estamos romantizando esse lugar, também não é para todos, porque precisa de uma dedicação, principalmente da mãe, mas se o pai puder ajudar e estar presente também, vai ser ótimo. Então, você analisa com seu marido, analisa com a sua esposa, e se vocês decidirem, eu creio que vocês não vão se arrepender. Mas também, se eles tiverem que ir para a escola, tá tudo certo, se você discerniu isso, se esse é aquilo que Deus tem te apontado, tá tudo bem também. E nós esperamos com a nossa vida, com o nosso, né, com a nossa rotina, possa ter te ajudado de alguma maneira. E quem gostou desse vídeo, o que deve fazer aí, amor? Inscreva-se no nosso canal para receber vários outros vídeos que a gente fala sobre casamento, educação de filhos e muitas outras coisas mais. Dá um like aí, compartilha para aquele amigo que você conhece, que tá querendo fazer o homeschool, ou às vezes que mora aqui no Japão, tá? E se tiver alguma outra dúvida, deixa o seu comentário aí. Ative o sininho também e fique na paz do Senhor. Até a próxima.